Vamos começar então. Eu vou ter que salvar o meu arquivo. Vou vir aqui em arquivo. Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Opa. Salvar. Vou utilizar aqui o ambiente de trabalho, que essa máquina não é minha. Vou deixar aqui. Modelo. Vou botar modelo Pavilion. Clicar em salvar. A extensão do PLN, do ArchiCAD, gente, é sempre .pln, tá? Como vocês estão habituados aí a escutar arquivo DWG, o nosso arquivo é o PLN. É a nossa extensão de trabalho. Bom, salvei o meu arquivo. Vocês observem que aqui em cima, ó, tem o nome do arquivo que eu criei já. E aqui no meu navegador também, na parte mais alta do meu navegador, aqui nesse ícone de casinha lá, já tem o nome do meu projeto, o nome do arquivo que eu dei. Então, os nomes dos arquivos são os nomes dos projetos, já não é mais planta baixa o nome do arquivo, não existe mais isso, não é prancha. É o nome do empreendimento, é o nome do projeto mesmo. Agora vocês já podem acompanhar, a gente vai entrar em opções, preferências de projeto, para entender a questão das unidades de trabalho. Aqui eu posso configurar como eu quero trabalhar. Então, a unidade do modelo, quantas casas decimais eu quero disponível para eu digitar, ou seja, qual o nível de precisão esse modelo de vocês precisa, tá? Um modelo para desenvolvimento de obra, talvez 2 casas seja suficiente, mas um detalhamento, 4 casas é interessante. Eu vou deixar em 4 casas para que a gente tenha mais precisão no trabalho. Eu posso separadamente definir com que unidades eu vou trabalhar os meus layouts, ou seja, as minhas pranchas. As pranchas eu tenho já em mente tamanho de margem em milímetro, tamanho de folha em milímetro, então eu posso, por padrão, deixar aqui em milímetro. E aí, milímetro e casa é ser muito preciso, né? Já não tem necessidade de ter casa em milímetro, mas ainda tem uma opção aqui de ter uma casa em milímetros. Mas a gente vai deixar os decimais zerados. Que tipo de unidade de ângulo você quer trabalhar? Grau decimal, grau minuto, e por aí vai. Quantos casos vocês querem? E aqui, decimais de ângulos e tamanhos, a gente vai definir 4, porque eu quero ficar bem livre para digitar itens com até 3 casas, ou até 4 casas, no caso a gente provavelmente não vai usar, mas... Definição de unidade de trabalho, eu vou responder a pergunta que foi feita online. Janela fechada sem querer, vocês podem reestruturar esse ambiente de trabalho como ele está. Em opções, ambiente de trabalho. Clicar novamente em ambiente de trabalho. Essa janelinha é aberta. Vocês estão aqui em perfis do ambiente de trabalho. E o perfil standard é o perfil que a gente está trabalhando. Mais uma vez, isso tudo pode ser customizado para a empresa, de acordo com o perfil de trabalho dela. Eu vou pedir para aplicar o esquema do perfil, confirmar aqui aplicar e dar OK nessa janela. Tá funcionando a seta aqui, tá. Acho que está mais visível agora realmente, né? O contraste aumentou. E a gente pode ver melhor agora a indicação de onde o mouse está. Bom, então, opções, preferência de projetos, definimos aqui as nossas unidades de trabalho. Além disso, a gente pode ver aqui, ó, localização do projeto. Essa localização do projeto para o pessoal que vai começar aí a modelar terrenos e tudo é bastante importante. Você pode definir o seu modelo em que posição do mundo ele está, utilizando latitude e longitude, sul, norte, leste, oeste aqui. E vocês vão definir, inclusive, a altitude do ponto inicial do seu modelo. Vocês podem ver aqui na tela, ó, que existe uma cruzetazinha, uma origem. É dessa origem que vocês estão definindo essa coordenada, tá? Então, quando eu digito uma coordenada aqui, essa origem do projeto é que tem essa coordenada relativa aí no mundo todo. A gente tem umas opções aqui de cidades, algumas cidades do mundo todo. Então, se eu não souber, eu posso escolher aqui Belo Horizonte, ou posso procurar outras cidades que me interessem. Florianópolis, vou deixar aqui em Florianópolis, vou clicar OK.
e ele preenche aqui automaticamente as coordenadas da cidade de Florianópolis, tá? E aí esse ponto é a referência. Aqui eu posso definir o norte do meu projeto também, se eu já quiser inserir essa informação. Eu tenho acesso à internet aqui? Tem acesso à internet essa máquina? Tem, né? Eu posso clicar, depois de inserir essas informações, eu posso pedir para ele me mostrar no Google Maps onde eu tô, porque eu... não, pelo jeito não. Eu posso pedir para ele mostrar no Google Maps onde eu tô, que ele acesse o Google Maps e me mostra no mapa essa coordenada aqui onde está. E vocês confiram, podem conferir se é o lugar correto, tá? Ok, então a primeira coisa que a gente trabalha é essa questão da preferências de projeto. Eu vou definir a unidade que eu vou trabalhar e aonde no mundo eu estou localizando o meu projeto. Vamos começar agora com o uso da caixa de ferramentas. Eu tenho duas formas de seleção. É a minha seta, que a gente já viu previamente. Clico na seta e clico no elemento. Ele é selecionado. Então, qualquer lugar desse elemento que eu clico, eu seleciono. Como é que eu sei que ele está selecionado? Ele está em destaque verde. E os pontos quentes, que são os pontos editáveis dele, ficam em destaque de preto ou magenta. Outra forma de selecionar é com retângulo de seleção. Eu faço uma caixa e pego uma área. Esse retângulo de seleção vai fazer mais sentido quando a gente quiser visualizar um trecho do nosso projeto em 3D. Então, são duas formas, seta e retângulo. No nosso modelo, a gente vai começar trabalhando com uma laje. Então, nós vamos entender a ferramenta laje e começar a modelagem de uma laje. Ou seja, a gente vai começar o nosso projeto a partir do piso. Vou clicar em ferramenta laje aqui na minha caixa de ferramentas. Entro na definição dela e vamos entender melhor um pouquinho como é que funciona essa ferramenta laje. A laje no ArchiCAD, ele sempre interpreta a laje como se fosse um elemento de piso. Esse é o padrão. Ou seja, se eu digo que a laje tem 50 centímetros de espessura, eu sei que ela está no meu piso térreo, que ela está na base do piso térreo. Por padrão, vem sempre zerada essa informação. Então, se eu construir uma laje lá na planta, eu sei que ela está abaixo do meu pé, eu sei que ela está a zero. É claro que isso eu posso interferir, eu posso mudar. Não sei se vocês conseguem ver na minha tela, mas aí no computador de vocês vão ver que esse número em destaque é 0. Então, por padrão, ela vai vir a 0. Eu posso dar altura a ela se eu quiser, mas ela vem sempre em 0 do piso atual onde eu estou trabalhando. A informação de espessura está travada. Por quê? Ela está configurada aqui ao lado para ser uma laje composta. Uma laje composta tem uma estrutura de camadas que eu não posso alterar através dessa caixa de definição. Mas se eu troco essa laje para básica, clicar aqui ao lado, estrutura básica, o meu campo de espessura fica habilitado. E aí eu posso fazer uma laje básica, ou seja, composta de um material só, formada por um só material, pode ser concreto, pode ser o que for, e eu consigo definir a espessura dela através desse campo, certo? A gente vai trabalhar nesse projeto com uma laje composta, porque fica mais dinâmico. Eu já vou trabalhar, a gente já vai fazer o piso em cima disso, e a gente já vai ver como é que funciona a questão dos materiais. Então, a gente vai trabalhar com uma laje mais avançada, que é a laje composta. E aqui, logo abaixo da laje composta, eu tenho uma lista de composições já existentes nesse template. Então, qualquer um de vocês que baixar o software em casa ou no escritório, todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui hoje é presetado de fábrica. Todos vocês têm acesso a essas composições pré-configuradas, tá? Isso já nos dá uma composição, uma possibilidade de trabalhar bem rápida. Vamos escolher o piso de concreto, vírgula, isolamento mais assoalho de 10 milímetros. Vamos adotar essa laje como nossa laje padrão aí. Além disso, eu confiro se o meu vegetal aqui está em laje arc, está correto. E por enquanto vamos dar OK nessa tela. Bom, as configurações que eu fiz estão aqui inseridas, ó, o piso de concreto, tudo que eu configurei lá, confirmar o vegetal,
Já está todo setado aqui, laje ponto arc. E a gente vai criar uma laje agora. Existem 3 métodos de criação de laje. Uma poligonal, trabalhar com as coordenadas do ArchiCAD, como é que isso tudo funciona. A gente com a ferramenta laje já vai aprender uns comandos de como é que põe dimensão e como é que faz isso tudo. Um clique na tela, vocês podem acompanhar comigo e fazer depois, para poder entender aqui todo o percurso. Um clique na tela, o meu cursor muda para a forma de um lápis, eu tenho uma origem e um lápis na ponta, e essa linha vai esticar junto comigo aqui como se fosse um elástico, para onde eu for, ela vai atrás de mim. Agora eu preciso dar informação de x e y aqui, né? Preciso dar uma coordenada. Vocês veem que quando eu rodo o mouse, aparecem linhas laranjas. Aqui em y, aqui em x, e ainda tem uma intermediária 45 graus. Essas linhas laranjas são chamadas linhas guia. Deixa eu chegar esse cara para cá. São chamadas linhas guias. Com o auxílio dessa linha guia, fica muito fácil trabalhar a coordenada. Por quê? Vamos supor que eu queira fazer uma laje aqui com uma medida de 8 metros para a direita. Então, eu apoio o meu mouse nessa linha guia, ou seja, eu travei essa direção, e eu só aperto 8 do teclado, Enter. Então, eu tenho um trecho da minha laje aqui que está 8 metros. Ah, eu gostaria de descer agora. Jogo o mouse para baixo aqui, ó, ele meio que faz um snap, ele agarra nessa coordenada Y, e você volta a dar a dimensão. Digita no teclado a dimensão que você quer, 5 metros, e clica Enter. E assim você vai construindo a laje com um polígono livre. Vamos supor que eu quero avançar essa laje para cá, 12 metros, Enter. E por aí vai. Eu posso também clicar em referências existentes, eu posso chegar com a minha laje até lá em cima, vamos supor. E eu gostaria de fechar ela aqui, desse lado. Se eu apertar o Shift, eu mantenho pressionado, eu mantenho fixada aqui essa direção, porque o meu Shift está pressionado no teclado, por isso que eu não estou saindo da direção de X, ó, mesmo que o movimento que eu fizer aqui vai ficar em X, e eu alinho com esse ponto de baixo. Então, alinhei ele em cima e fecho agora, quando o lápis enche, quer dizer que ele está no ponto final para fechar essa laje. Opa! Pronto, fechei e soltou. Então, a minha laje agora já é um elemento em 3D, com a composição que a gente especificou para ela. Tá? Ela já tem aqui uma série de camadas, ó, se chegar bem pertinho, ela já tem uma série de camadas que são determinadas por aquela composição que a gente escolheu. Tá? Eu gostaria que vocês testassem essa questão da coordenada junto com a laje. Dessa mesma forma, gente, a gente constrói qualquer tipo de linha, tá? Então, é forma de introduzir coordenadas no projeto para qualquer elemento linear. E quando eu fecho esse elemento, ele passa de um elemento linear para um elemento de superfície. Então, primeiro clique na tela, vocês determinam a direção, X ou Y, e digitam no teclado, 8 Enter. Depois vão fazendo e podem ir brincando, porque essa laje que a gente está fazendo agora não é a laje do nosso projeto. A gente está só testando a ferramenta e aprendendo como é que faz o sistema de coordenadas aí. O último trecho da laje, se você por acaso errou a medida, vamos supor, eu estou fazendo uma sequência de linhas. Aí essa aqui saiu torta, quero eliminar esse trecho. É essa a pergunta? Ok, se você clicar o backspace, ele solta o último trecho que você fez, até o fim. Então ele vai trecho por trecho feito, pressionando o backspace uma vez, elimina o último, e por aí vai. Está usado para tudo, assim? Para qualquer elemento que você está fazendo em cadeia, ele libera a última sequência. Para você não perder o trabalho de 100 pontos por causa de um, você dá um backspace, solta e termina a sua sequência. Tá bom? Como que eu faço para não ser cabeça? Vamos lá, laje retângulo é o nosso próximo passo. Bom, então para fazer uma laje, a gente pode usar essa laje poligonal.
Ou a gente pode usar também o método de geometria retangular, que no nosso caso vai ser bem mais fácil, bem mais objetivo utilizar o método retangular. Nós vamos construir uma laje de 22 por 8. Ou seja, em X eu quero 22, em Y eu quero 8. Como é que eu faço isso? Eu vou dar duas dimensões agora, X e Y. Assim que eu clico na tela, aparece uma caixinha de diálogo para mim, dizendo dimensão 1 e dimensão 2. Essa caixinha vai aparecer antes de eu dar o último clique. Eu cliquei uma vez, abri o retângulo, dimensão 1 e 2. Eu só preciso digitar no teclado 22, que é a minha primeira dimensão. Clico Tab para alterar o campo. E aqui na dimensão 2, eu vou dar 8 e vou clicar Enter. Ok? Vou fazer de novo, vou dar um Ctrl Z aqui e vou repetir o processo. Então agora a gente está usando o método de geometria retangular. Dou um clique na tela, fica o retângulo preso aqui, como se fosse um elástico. Começo a digitar no meu teclado numérico o número 22 de metros. Com o Tab eu mudo para a próxima caixa de dimensão, que é a 2. Digito 8 e clico Enter. Por que ele sabe que o 8, se é positivo, foi para baixo? Porque a minha direção já estava tomada. Eu já disse para onde ia. Então eu não preciso daquele sistema de X e Y negativo e positivo para acertar. Posso usar? Posso. Não tem problema. Mas não é necessário. É bem mais prático se você já define a direção e preenche os campos com as medidas. Ok? Todo mundo conseguiu fazer uma laje de 22 por 8? 22 por 8 é a medida da nossa laje. Ah, eu fiz uma laje, mas eu não tenho certeza se eu consegui fazer ela na medida exata. Como é que eu faço para medir essa laje que eu acabei de criar? Existe uma ferramenta chamada régua aqui, medir. Tá vendo? Ela é uma reguinha aqui em cima. Eu posso clicar nela e fazer aqui, posso fazer em diagonal, porque ela vai me dar distância, ângulo e coordenadas X e Y. E aqui em coordenadas X e Y eu consigo confirmar que eu tenho 22 e menos 8, que é a coordenada Y. Essa reguinha ela pode ser útil para outras coisas também. Se eu quiser descobrir o perímetro dessa laje de uma forma dinâmica, eu posso criar aqui um espaço e ele me diz qual é a distância acumulativa, 60 metros, e qual é a área dessa caixa. Essa é uma forma virtual. Essa é uma forma virtual de fazer uma medição. Assim que eu clico no último ponto, isso desaparece. Então é uma coisa para você checar o que você está fazendo. Não fica registro dessa ferramenta. Tá bom? Clicando, sim. Olha, vou usá-la novamente aqui. Não, ele tem o snap. Você vê que quando você chega perto, ele troca o cursor de uma cruzeta para um check. Né? Um símbolozinho de feito ali, check. E aí você está pronta para clicar. Então nos pontos onde tem snap, ele muda para esse íconezinho de check. E aí você sabe que você está no ponto quente final da extremidade. E quando eu clico em cima aqui, ele vai me dar o total de tudo. E se eu quiser eliminar isso, eu posso dar um ESC e soma essa informação de medir. Bom, dando sequência aqui, a gente pode visualizar essa laje na nossa perspectiva. Vocês podem checar o modelo de vocês. Pronto. Está aqui a laje. Que a gente acabou de criar. Vocês podem entrar no 3D de vocês e como a gente já fez aquela introdução de manhã, vocês conseguem já ter o domínio dessas ferramentas de navegação básica, né? Começar a olhar o 3D e tudo. Então a gente está trabalhando, observem aqui se todos vocês estão trabalhando no navegador, dentro do mapa de projetos, que é o nosso primeiro ícone, onde a gente vai ficar baseado ali por algumas horas.
digamos assim. Então a gente tem a nossa laje pronta. Se eu quiser ver quais são as definições dessa laje, como é que eu faço? Eu posso selecionar essa laje, clicar nesse primeiro ícone aqui, que tem o desenhozinho de uma laje, e ele abre a caixa de definições para mim. Gente, qualquer informação que eu alterar nessa caixa, ela vai editar a minha laje. Essas alterações vão ser diretamente aplicadas nessa laje. Por quê? Porque a minha laje está selecionada. Então, se eu alterar a composição aqui ou qualquer outra informação, essa alteração vai se refletir na minha laje. Então, se eu mudo para um piso de madeira, muda para piso de madeira aqui e por aí vai. Posso trocar de volta aqui para assoalho e volta para esse piso com essa retícula de tipo cerâmica. Ok? Como é que eu faço para mover essa laje? Se eu selecionar o elemento e clicar em qualquer ponto dele, aparece uma paletazinha chamada paleta flutuante. Essa paleta tem uma série de comandos, gente, e vocês vão perceber que cada hora que eu abro essa paleta, ela tem ícones diferentes. Para determinado tipo de elemento vão ser opções de movimento diferente. Eu tenho um elemento aqui que é laje e me dá uma série de alternativas ali naquela paleta. A gente vai ver o ícone que faz essa laje ser arrastada, que é o ícone chamado arrastar. Eu vou clicar nesse ícone arrastar. Você vê que se eu puxar aqui, ela vai deformar a minha laje, ó. Eu vou clicar em arrastar e aí eu fico livre para mover essa laje para onde eu quiser. Posso dizer que ela desce 1 metro, posso fazer o que eu quiser aqui. Eu estou presa nela, eu dou a direção, no teclado numérico eu preencho com a distância que eu quero e dou Enter. Todos os comandos de edição a gente vai ver ao longo do treinamento para determinados elementos e a gente vai aprendendo aos poucos como fazer esses movimentos de mover, espelhar, rotacionar, distribuir. A gente vai vendo ao longo do treinamento. Bom, nossa laje está pronta. Agora a gente vai inserir um elemento estrutural que é o pilar. Vou clicar aqui em pilar, vou entrar na caixa de definições do pilar e vou definir como vai funcionar esse pilar meu. Aqui a gente tem o mesmo sistema que a gente viu de manhã. A questão das paredes que a gente podia vincular com o pavimento de cima e fazer ela solta, não vinculada, com uma determinada altura. Os pilares vão funcionar da mesma forma. Eu posso escolher vincular com o pavimento superior, ou seja, eu estou trabalhando aqui no pavimento térreo, né? No pavimento térreo eu estou trabalhando. Eu posso escolher inserir meus pilares aqui e vincular com o pavimento superior. Pavimento original mais um. Posso escolher que ele vai ficar alinhadinho. Posso escolher que ele vai começar a menos 1,50, que seja. Seria legal se eu tivesse mostrado a imagem para vocês do projeto, para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar a estrutura desse projeto. Mas a partir do momento que a gente colocar esses pilares, vocês já vão perceber um pouquinho o que é a estrutura do nosso projeto. Então, a questão dos pilares aqui a gente vai deixar vinculado com o primeiro pavimento, zerado, e a gente vai começar o nosso pilar lá da fundação, a menos 1,5 m. Ou seja, eu vou encostar ele lá no chão e vocês vão entender por quê logo logo. Então, no total, esse pilar está atingindo aqui 4,5 m de altura. Existem 3 formas de pilares: retangular, circular e de perfil complexo. No retangular, eu fico livre para definir as dimensões. Desculpa.
eu fico livre para definir as dimensões x e y desse pilar. Se essa ferramenta de vincular estiver ativa como está agora, toda a informação que eu preencher para uma dimensão vai automaticamente ser refletida na outra caixa. Se eu quiser fazer um pilar retangular, eu posso desmarcar essa opção, ou seja, não está mais vinculado, e eu defino um pilar de seção retangular. Ok? Nessa linha de baixo, a gente define qual material esse pilar é formado. Então, eu posso ter um pilar em concreto estrutural, armado, um pilar em madeira. Eu escolho o material de construção que eu quero para esse pilar. No nosso projeto, a gente vai utilizar um pilar que tem um perfil complexo. É um pilar em estrutura metálica, que a gente vai escolher dessas estruturas que estão prontas aqui. Eu vou escolher, ele está com o nome de... Não é esse barrote, peraí. Aqui. É a coluna universal, tá? É um pilar, então, de perfil complexo. Tem uma seção pré-determinada aqui. E ele pode sofrer deformações, ou seja, eu posso botar medidas arredondadas aqui ou respeitar exatamente como ele foi configurado, que provavelmente ele tem dimensões aqui que são pertinentes à configuração do aço. Então, já foi feito sob medida aqui essa coluna universal para esse pilar específico. A última opção aqui, eu vou conferir em que vegetal esse pilar está inserido. Vou dar OK. O que acontece? Se eu clicar, eu insiro um pilar. Esse pilar é inserido pelo centro, visto que ele é um pilar de perfil complexo. Ó. Se eu clicar, eu coloco vários pilares. Mas eu queria colocar um pilar posicionado aqui. Então, para inserir um pilar, é só clicar e um novo pilar aparece. Tá, mas eu preciso inserir um pilar que ele vai ficar alocado aqui nessa borda e ele tem uma posição que tem que estar precisa. Eu gostaria de inserir um pilar a 2 metros dessa borda, daqui para cá, e que ele subisse 14 centímetros. Estou sendo bem específica para a inserção desse pilar. Existe no ArchiCAD uma ferramenta chamada linhas guias, que a gente começou a ver, e eu consigo um controle muito bacana delas para inserir novos elementos. Como é que ela funciona? Sempre que eu paro em cima de um elemento, aparece uma bolinha laranja. Tá vendo uma bolinha aqui? Eu posso clicar nessa bolinha e, sem soltar o mouse, dar uma distância específica. Por exemplo, 14 centímetros. E digito Enter e solto o mouse depois. Vou repetir o processo. Clico na bolinha, arrasto, não soltei o botão do mouse. O botão esquerdo do mouse se mantém pressionado. Eu digo a direção que eu quero ir com ela e digito no teclado numérico 0,14, Enter. Fica aqui uma linha guia a 14 centímetros da minha laje. Vou fazer de novo. Vou remover essas linhas que eu criei. Parei o meu mouse em cima da minha borda. Correto? Apareceu essa bolinha laranja. Clique em cima da bolinha laranja, mantenha o botão do mouse pressionado e puxe a linha para cima. Enquanto puxa a linha para cima, só digitar no teclado a distância que você quer e apertar Enter. Todo esse procedimento foi feito com o botão do mouse pressionado. Se soltar antes, a linha fica fora do lugar. Vamos repetir esse movimento para criar uma linha guia a 2 metros aqui para dentro. Vou clicar, vou estacionar o mouse aqui em cima. Aparece a bolinha laranja, eu clico em cima dela e arrasto ela para dentro. Sem soltar o mouse, 2 metros, Enter. Agora eu posso soltar o mouse. Encontrei o ponto de inserção perfeito do meu pilar. Vou clicar em pilar e vou clicar lá. Tá? Então eu consegui botar o meu pilar numa coordenada específica. 2 metros e 14 centímetros.
Então, com o auxílio das linhas guias, a gente consegue botar um elemento qualquer a partir de uma referência. Ok? Vou olhar na perspectiva como é que está a relação desse pilar com a laje. Ok, era isso que a gente precisava. O pilar está começando um pouco mais abaixo. E desde já, gente, a gente tem acesso àquelas informações todas. Vamos supor, se eu quiser olhar uma elevação para conferir uma altura já está disponível. Então, todas as elevações que estão pré-setadas aqui no meu projeto, no meu template, eu já posso utilizar para checar. Agora eu gostaria de distribuir mais 3 pilares aqui para a esquerda, para a direita. Que esses pilares ficassem espaçados igualmente e que o último lá tivesse o mesmo espaçamento dessa... Mas eu não quero fazer conta, eu não quero pensar, tá? Eu quero que ele faça isso por mim. Então, como é que eu posso fazer isso? A gente já tem o nosso primeiro pilar inserido. E existe uma ferramenta aqui no ArchiCAD, um comando, né, chamado multiplicar. Então, ele é um dos nossos comandos de edição que a gente vai aprender. Eu vou selecionar esse pilar, vou clicar em edição, mover, multiplicar. Esse comando dá pra gente uma série de opções. Eu vou tentar ser bem objetiva aqui. Vou mostrar para vocês como fazer essa distribuição desses pilares. E ao longo do treinamento a gente pode precisar dessa caixa novamente e eu volto para falar um pouco mais sobre ela. Porque ela tem várias variáveis e ela é bastante útil. É semelhante à ferramenta do array, né? Então eu vou escolher o multiplicar, arrastar. A minha ação é arrastar. Número de cópias, eu quero mais 3 pilares. Não existe deslocamento em eixo Z, eu poderia aumentar esses pilares a cada 1 metro, né? Cada pilar novo tem 1 metro a mais de altura, mas eu não quero isso agora. E a minha opção aqui vai ser o distribuir -1. Por que -1? Porque o meu último clique não vai ter pilar, tá? Eu vou escolher que o meu último clique, ele não coloca um pilar, ou seja, ele vai botar um pilar antes do meu último clique. Ah, eu não estou entendendo muito bem. Vamos ver como é que isso acontece? Vou dar um OK. E observem onde eu pego para pegar a referência do arrastar. Ó, não vou pegar no meu pilar, vou pegar na ponta da minha laje. E olha que legal. Ele está arrastando aqui certinho, distribuindo esses pilares de forma uniforme. E eu vou clicar. A minha tela está super deformada. Eu não sei se eu fiquei na distância certa, mas Não parece. também acho que não parece. Mas a minha também não. Não ficou. Edição. Mover. Multiplicar. Oi? 3 cópias. Deixa eu só ver aqui se... Ele está dando uma distância muito grandona. Multiplicar -1. Mas ele te dá uma opção além, Dá um xizinho. Outra forma que, pra gente aprender outros comandos também aqui, ó. Se eu quiser distribuir esses pilares de forma diferente, eu posso, vamos supor, espelhar esse pilar aqui e distribuir os outros entre eles. Podia ser uma opção também. Eu vou selecionar esse pilar, venho em edição. É uma outra opção de editar esses pilares, gente. Vou pedir para espelhar e repetir, ó. Eu tenho o pilar selecionado na minha planta. Clico em edição, vão ver, espelhar e repetir. Cliquei. Eu vou espelhar e repetir usando o centro da minha laje, ó. Se eu paro em cima da minha linha, ele faz um tracinho, indicando o que é o centro desse segmento. Eu vou clicar aqui e vou mostrar para ele qual é o espelho, ó. Agora sim, está na distância certa lá. Então, o espelho é esse eixo de Y aqui no centro da laje. Cliquei, o pilar fixou.
Conseguiram? Agora sim, então, vamos distribuir duas cópias aqui dentro. E eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso também. Mas vamos lá. Mover, multiplicar. Continuo com a opção de arrastar. Número de cópias passa a ser 2. E distribuir -1 é o que eu quero mesmo. Então, arrastar duas cópias, distribuir -1, ok. Vou clicar no centro do pilar. Dei o zoom com o scroll do mouse. Dou o zoom fora e clico no centro do outro pilar. Agora sim, está correto. Agora a gente já sabe como espelhar, né? Eu vou selecionar esses 4 pilares e selecionei minha laje. Como é que eu tiro um elemento da minha seleção? Mantenha o Shift pressionado e clica nesse elemento novamente, que você adiciona ou elimina um novo elemento do grupo de seleção. Então, eu tenho meus 4 pilares selecionados e eu gostaria de espelhar eles aqui para baixo. Selecionei os 4, edição, mover, espelhar e repetir novamente. Digo qual é o eixo de rotação. Esse eixo não tem importância o comprimento dele, a direção dele é que é mais importante. E clico para finalizar. E posso checar essa estrutura minha sendo montada no 3D. Claro. O espelhamento dos 4? Bom, eu faço a seleção desses 4 pilares, que eu posso fazer através de um retângulo de seleção, certo? Clico aqui e aqui, só que ele seleciona a laje junto, né? Como é que eu elimino essa laje da minha seleção? Pressiona a tecla Shift do teclado. Com ela pressionada, clica na laje e esse elemento é desselecionado. Para espelhar esses 4 elementos, eu venho em edição, mover, espelhar e repetir. Ao parar nessa aresta aqui, ó, aparece o centro dela marcado. Eu venho até aparecer o meu cursor na forma de check, clico e defino a direção do espelho. Se eu apertar o Shift, ele vai manter pressionado o eixo de X. Ok? Conseguiram botar aí os 8 pilares e a lajezinha funcionando? Tá todo mundo ok, né? Então a gente está sempre trabalhando no pavimento térreo por enquanto, esse nosso piso térreo. E mais adiante a gente vai aprender a criar novos pisos e definir aqui um piso abaixo para a gente fazer o nosso terreno e tudo mais. Eu, como tenho mania das coisas todas centralizadas, eu quero mover todos esses elementos aqui para alinhar com o centro da minha elevação. Quero alinhar, botar isso aqui tudo no centro direitinho. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu posso criar linhas guias, se eu quiser, né? Para fazer isso pelo centro. Crio uma linha guia aqui. Cria outra linha guia aqui. Agora eu tenho o centro do meu projeto. Seleciono isso tudo e movo. Selecionei todos, cliquei aqui em cima, escolhi a opção de arrastar. Está arrastando? Bom. Então o nosso pavimento está sendo montado.
E a gente vai botar agora, começar a botar umas paredes. Começar a fechar esse projetinho. Esse projeto, como eu falei para vocês, tem poucas paredes. E a gente vai fazendo elas aos poucos e vendo os outros comandos ao longo do desenvolvimento. A ferramenta parede, ela está no topo da nossa barra de modelagem. Vou clicar em definição padrão. E abrir a nossa caixa com as definições de parede. O topo da parede a gente vai deixar vinculado ao primeiro pavimento, zerar aqui em cima. Ela está lendo a altura do meu pavimento e eu vou deixar ela 0 em relação ao meu piso original, que é o meu piso atual. Existem 3 estruturas básicas para a parede, como a gente viu de manhã: a básica, a composta e o perfil complexo. Nós vamos fazer uma caixa de vidro que faz o fechamento dessa obra. Ela é toda envidraçada. Eu poderia usar uma pele de vidro numa fase mais avançada, mas como a gente está fazendo um treinamento básico, eu vou escolher uma parede de vidro mesmo. Vou colocar uma parede toda em vidro. E depois, numa fase mais avançada, poderia ser definida a estrutura dessa parede, né? Os perfis de alumínio e tudo. Mas a gente vai representá-la de uma forma esquemática, criando uma parede de vidro. Então, parede básica. Vou escolher o material de construção que forma essa parede. No nosso caso, vidro. Ou seja, eu vou rolar essa lista toda aqui de materiais de construção até encontrar o material chamado vidro. Escolhi o material vidro. Vou definir uma espessura para esse vidro. Que espessura é ideal aqui? Uma parede de vidro. Vou botar ela com 2 centímetros. Aqui nós deixamos tudo zerado mesmo, tá só vinculado, tá? Para ficar claro. E tá apoiado no pavimento térreo. Aqui tá 0 e 0 também. Escolhemos o vidro e a medida do vidro aqui foi sugerido 2 centímetros aqui, fazer um vidro mais espesso, porque é uma área externa, né, de contato externo direto. Então, 2 centímetros, 0,02 aqui nesse campo da medida. Não vamos alterar nada por enquanto. Definir o vegetal, que é o parede ponto ar, que está ok. E vamos criar essa caixa de vidro aqui. Mais uma vez, a gente vai utilizar o recurso da linha guia. Ela é muito prática. Eu vou clicar nessa bolinha, manter o botão pressionado e arrastar para 6 metros. E digitar Enter. Agora eu tenho meu ponto onde eu vou fazer a minha caixa de vidro. Tem uma linha simples que está fixada aqui agora, ó, nesse ponto da linha guia que eu criei. Que é a interseção da linha guia com a lateral da laje. Posso criar uma parede simples aqui para baixo. Então eu fechei a frente dessa laje aqui com uma parede simples. Vou lá na perspectiva. Criei uma parede reta, simples, básica aqui, a partir de 6 metros do canto dessa laje. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil? Tá bom? Que eu posso deixar difícil. Brincadeira, não dá pra deixar difícil, não. A gente vai... Em alguns momentos a gente vai deletar o que a gente faz e fazer diferente, porque existem muitas formas de fazer a mesma coisa, o mesmo movimento, ou o mesmo comando. Como é que é seu nome? Sabrina. A Sabrina está na primeira aula dela aqui e já sugeriu uma forma diferente da que eu falei. Isso é muito normal. Eu dou treinamento há 10 anos e cada treinamento que eu dou, eu aprendo. Não tem como. Nunca dei um treinamento onde eu saísse exatamente como eu entrei. E o software muda e as coisas mudam e existem várias formas de fazer o mesmo passo. Não tem como. E para a gente aprender, eu vou simular alguns. Igual a distribuição do pilar. A gente fez um, depois fez outro espelhando e distribuindo entre eles. Poderia ainda ser feito outras formas. Então essa parede é uma parede básica, simples, super legal de fazer. Agora, se eu quisesse fazer essas 4 paredes de uma vez, que eu fiz uma, vou ter que fazer a outra, depois a outra, depois a outra. Se eu quisesse agilizar esse processo,
eu posso fazer usando a geometria retangular, igual a laje. Eu podia ter feito a laje face por face, mas a gente usou uma ferramenta chamada retângulo e pronto, bum, saiu a laje ali rapidinho. Então, eu não quero essa parede do jeito que ela está aqui, ela está muito difícil, porque eu vou ter que fazer agora o outro pedaço e o outro. E se eu quisesse fazer um retângulo? A gente, sem saber, começou utilizando o método de geometria reta. Eu posso clicar em cima dessa geometria reta aqui e arrastar até a geometria retangular. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu dei um Ctrl Z aqui, eu desfiz aquela parede, por isso que foi mágica, que a minha parede sumiu, foi automático, desculpa, foi quase que um instinto, assim, dei um Ctrl Z para ela desaparecer. Vocês estão aí com a parede de vocês podem deletar primeiro essa parede, tá? Vamos passo a passo. Deletei a parede, seleciono a ferramenta parede novamente, mudo o método de geometria para retangular, e a partir de agora o processo é o mesmo. Vou fazer a minha linha guia 6 metros e clico na interseção da linha guia com a laje e venho até a outra extremidade da minha laje. Ó, com o scroll aqui do mouse, eu dou o zoom para ter certeza que eu estou chegando no ponto final. E formei minha caixa, fechando meu projeto. Vamos lá, ele vai ficar... A gente vai botar ele em pé, pelo menos hoje. Já tá, né? Vamos criar as paredes internas? Parede interna não vai ser de vidro. Então a gente vai lá, vai escolher uma parede básica para a gente poder fazer as paredes internas desse projetinho aqui nosso. Essas dimensões, tá? Então. Vamos voltar então na ferramenta parede. E vamos alterar as informações da parede. Por quê? Porque eu já não quero uma parede de vidro dentro do meu espaço. Eu quero uma parede sólida. Então eu posso clicar aqui e escolher uma parede, vamos supor, de tijolo. Posso escolher uma parede básica de tijolo. E a espessura dessa parede de tijolo? Eu vou colocar ela com 10 centímetros, 0,10. Pode ser uma parede de tijolo de 9, a gente arredonda aí para 10. Então, 0,10, 10 centímetros na nossa parede de tijolo básica. Vou dar um OK. E mais uma vez, a gente vai treinar o procedimento de marcar uma linha guia, 2 nesse caso, e fazer uma parede retangular com uma dimensão específica. Vou chegar aqui no cantinho para facilitar a visão. Vou criar uma linha guia daqui para cá de 5 metros. Mantenho pressionado, 5 no teclado numérico, Enter. Estaciono meu mouse aqui na parede horizontal, clico na linha guia, começo a arrastá-la para baixo, digito 2 metros, 2, Enter, e pronto, já tenho aqui a referência de onde começam as minhas paredes internas. Eu não modifiquei aqui o meu método de geometria, eu continuo com retangular, e é isso que eu quero. Agora eu vou criar um retângulo de 8,20 por 2 metros. Então, dimensão 1, eu digito 8,20, aperto o Tab para a dimensão 2 e digito 2. Enter. Ficou bom? Ok. Vou confirmar isso tudo que eu fiz. Foi 8,2 por quanto? Por 2. Confirmei aqui que minha coordenada X é 8,20, minha coordenada Y é 2 metros. Se eu, digamos assim, no motivo eu fiz a parede errado, mas as linhas estavam certas, eu voltei para voltar e eu perco as linhas. As linhas guias são temporárias, até essa versão 18, na 19 a gente... Oi? Tem a opção delas ficarem, tá? Elas podem ser permanentes até que você decida deletar. Mas ela... Qualquer medida
delas tá... Vou repetir para a gente poder... vou deixar na tela, vou fazer diferente, ó. Vou deixar na tela umas cotas que eu vou dar uma rodada aí para ver como é que vocês estão desenvolvendo. Vou deixar aqui 2. Vou deixar aqui na tela enquanto a gente... Vou botar outra cota aqui. Nossa, aqui. Você conseguiu botar? Pega a linha de cima agora pra botar pra baixo, sabe? Quanto que é aqui? 5 metros. Isso. Aí na de cima, 2 metros. Você pode fazer uma nova todo tempo, assim, não precisa nem se preocupar com a que foi errada. Deixa ela pra trás. Isso, agora 8h20. Aí clica Tab e passa para outra dimensão. Tá tranquilo? 2. Enter. Isso. Eu não consigo fazer elas ficarem na vertical horizontal. Ela faz a sua referência. Pega uma linha que está na horizontal, dá um ESC. Entendeu? Aí você tem que pegar coisas que são paralelas à linha que você quer criar. Então agora a gente já tem 2 tipos de paredes, ó, no nosso projeto, vidro e tijolo. Vocês percebam que o tijolo tem o aspecto de tijolo realmente, né? Ele faz aqui o acabamento, já é uma pré-visualização com muita informação, assim, com qualidade mesmo. Até eu brinco que eu nem preciso de render, porque a gente usa muito o documento 3D, que parte dessas imagens, ou até mesmo print dessas telas, qualquer coisa. Isso aqui já diz muito. Você utilizar o modelo numa reunião também é bem bacana, não ter que imprimir tudo para conversar com um projetista, para conversar com um colega dos complementares, né, de instalações. A conversa já fica toda aqui, toda no modelo, não tem mais imprimir todas as pranchas e tudo. Seu modelo tem muita informação para uma reunião, para uma conversa, para uma tomada de decisão, desde o dia 1, assim, né? Desde o princípio. Ok? Agora vamos ver mais um pouquinho de formas de edição, para a gente continuar editando aqui. Vou voltar aqui para o meu pavimento térreo. E gostaria de distribuir, né, essa parede aqui por dentro, criar 2 divisórias aqui dentro para criar 3 ambientes. Só que se eu seleciono uma parede dessa, as 4 selecionam, elas estão agrupadas, porque eu criei elas em cadeia. O ArchiCAD trabalha com um sistema chamado autogrupo. Então, tudo que eu crio em cadeia, ele automaticamente agrupa esses elementos para que eu trabalhe todos eles juntos. Mas tem hora que eu não quero trabalhar com eles juntos. Vamos supor, agora é o momento em que eu quero editar essas paredes de forma isolada. Eu queria que essa parede se replicasse aqui para dentro 2 vezes. E com o grupo ativo, eu não consigo mexer. Então, eu tenho que suspender o meu grupo. Eu não vou desfazer o meu grupo. Eu vou suspender temporariamente o meu grupo. Tá bom? Como é que eu faço isso? É super simples. Tem um botãozinho aqui em cima. Com essa seta preta fica bem legal. O botãozinho lá em cima, que me permite suspender o grupo. Clico aqui, e agora quando eu seleciono essa parede, eu consigo pegar uma parede de forma isolada. Tá? E agora eu consigo editar elas individualmente. Qualquer tipo de edição, desde mover, copiar, ou mudar a composição dessa parede mesmo. Se essa parede aqui não é de tijolo, se ela é um drywall, se ela é uma parede de pedra, eu consigo editar essa parede de forma isolada. Então, só clicar nesse íconezinho aqui, vou botar meu mouse de novo, de suspender grupos, que elas começam a trabalhar de forma individual. Consigo selecionar cada uma delas. Raquel, quando a gente coloca as medidas, são medidas externas, né? Agora com as fotos. Sim.
Sim. Tá? A gente está trabalhando sempre com medidas externas. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão da linha de referência. Tá ok? Eu acho que todo mundo já fez essa caixa interna. Eu posso deletar essas cotas, que eu não preciso delas agora. Tá todo mundo com essa formatação, com esse conteúdo, assim como eu estou aqui na tela. Vou deletar essas cotas, vocês estão todos comigo já. E agora a gente vai fazer a distribuição dessas paredes aqui por dentro. Pode ser? Eu preciso do grupo suspenso para eu poder distribuir essas paredes. E a gente vai voltar naquele comando de edição, mover, multiplicar. Veja que eu tenho a parede selecionada. Eu fui lá em edição, mover, multiplicar. E eu quero a opção de arrastar 2 cópias, menos a última. Vou clicar OK. Vou pegar minha referência interna aqui. Agora eu vou distribuir e vou clicar na referência externa. Interna lá, externa aqui. Vou checar essas distâncias para ver se está certinho, se não teve nenhum erro. 2,60. 2,60. 2,60. Então, essas paredes foram igualmente distribuídas. Eu criei 3 ambientes aqui no meio desse bloco. Olha só, nesse projeto aqui, nessa lateral, a gente tem umas abinhas de parede para cá, para cá, para cá e para cá. Eu queria estender essas paredes um pouco para cima, um pouco para baixo, dar uma arrumada ali naquele ambiente. E para isso a gente aprende mais, aprende outros comandos. Então eu gostaria de alongar essas 2 paredes. Vou selecionar as 2. Como é que eu seleciono 2 elementos? Clico no primeiro, mantenho o botão Shift pressionado, é isso aí, e clico no outro. Então eu tenho lá os 2 elementos selecionados. E agora o que eu quero fazer com esses 2 elementos selecionados? Eu gostaria de alongar eles até um limite aqui em cima. Ou, mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu posso criar uma linha guia a 1,20 m. Enter. E agora o que eu quero fazer? Eu queria esticar essa parede para cá e esticar essa parede para cá. Existe um comando que facilita a gente fazer isso, e o comando chama ajustar. Tenho as 2 paredes selecionadas, criei uma linha guia e vou pedir para ajustar essas 2 paredes até que elas encontrem essa linha guia. Então cliquei aqui em ajustar e eu clico na minha linha guia. Essas paredes se alongam até aquela guia. E a guia desaparece. Vou repetir o movimento adiantando o meu próximo passo. É exatamente a mesma coisa, só que eu vou fazer esse alongar dessas 2 paredes para baixo. Vamos lá, vou selecionar uma, com Shift pressionado, seleciono a outra. Vou fazer mais uma linha guia. E agora essa linha guia vai ficar a 4,80 m. 4,8 Enter, solto o mouse. Vou pedir o mesmo comando, chamado ajustar. E vou clicar na linha guia mais uma vez. Então eu ajustei essas paredes que vão formar uns nichos aqui na arquitetura. Então, nas elevações as coisas já começam a tomar forma. Exato. Vamos lá, eu vou botar as cotas para vocês saberem. O que a gente pode fazer? Eu puxei sempre a linha guia de cima. Deixa eu tirar o 2 centímetros aqui. Eu puxei minha linha guia sempre de cima por uma questão de referência mais didática. Então, 1,20 depois 4,80. Mas vocês podiam crescer daqui para cá, se quisessem, não tem problema. Vou puxar a linha guia de novo, 1,20 e 4,80. Podia ter feito essas 2 linhas guias
e depois feito os 2 comandos, provavelmente, não sei se dá certo, não sei se ela desaparece, mas eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Selecionar minhas 2 paredes. Fazer uma linha guia a 1,20 m. É até uma curiosidade. A outra 4,80. Mandar ajustar pra cá. Ela apaga de baixo. Tem que fazer de uma por uma. Ela manda embora a linha guia de baixo. Mas isso no 19 vai ser diferente. Ansiosa para o 19. 4,80 para baixo. Opa, seleciona a parede. Você vê que a ordem aqui não importa, né? Eu fiz a linha guia, depois dei o comando. Depois peguei as paredes e tudo. Segurar o Shift, para quê? Para conseguir fazer os 2 comandos juntos? Não, acho que... Eu não sei se eu entendi. Manter o Shift pressionado para manter as linhas guias ativas? Eu acho que ele apaga também, né? Bom, eu vou apagar essas cotas que agora a gente já tem. Eu queria mostrar para vocês uns comandos que são bem práticos. Depois eu dou o Ctrl Z aqui, mas... Como é que eu faço se eu quisesse eliminar essa abinha aqui? Tem várias formas, eu vou mostrar pelo menos 2. Eu posso ter 2 paredes... E gostaria de fazer a interseção dessas 2 paredes, ou seja, que elas arrematassem ali, fizessem a quina. Posso selecionar as 2 e pedir um comando chamado interceptar. Ele fecha essas 2 paredes ali. Vou dar o Ctrl Z e vou mostrar outra coisa. Vocês conseguem fazer interceptar aí as 2 paredes? Selecionar e clicar em interceptar. Posso fazer isso com mais de uma parede, com mais de 2 paredes. Mando interceptar as 2 e eu faço o arremate delas ali rapidamente, ó. Seleciono e arremato. Para eu voltar, eu tô dando Ctrl Z, tá, gente? Para desfazer. Dá para ajustar, exatamente. Eu posso clicar e mandar ajustar até um ponto que eu quero. Além disso, tem uma coisa ainda mais prática. Se eu manter a tecla Ctrl pressionada, faz uma tesoura, ó. E aí eu tiro qualquer trecho de parede. Essa tesourinha, ela vai tirando qualquer trecho que você escolher e vai eliminando essas paredes. Então a gente viu o comando Trim, que é essa tesourinha aqui em cima, mas que com Ctrl ela fica muito mais dinâmica. Eu posso clicar nela e clicar aqui, mas eu tenho que clicar uma vez e voltar. Se eu mantiver o Ctrl pressionado, eu saio clicando e ela vai dando trim em toda parte. Nós vimos o ajustar, o interceptar, e agora só para completar essa sequência, vamos voltar aqui para o dividir. Se eu quisesse pegar essa parede aqui, que é uma parede inteira, e dividir ela em algum trecho para mudar o material ou para mudar a composição dela, eu poderia selecionar a parede, clicar na ferramenta dividir e clicar numa linha de referência, que pode ser um ponto assim com uma reta, ó. Então vou dividir ela exatamente nesse trecho. Ela pergunta que lado eu quero selecionar. Vou selecionar o lado esquerdo, e a esse lado esquerdo eu posso deletar, posso modificar a composição dela para uma composta, posso fazer o que eu quiser aqui nessa parede. Então eu dividi e troquei o tipo de parede. Não é isso que eu quero agora, a gente vai deixar inteirinha, mas é uma opção. Então selecionar, clicar na machadinha, dividir e criar uma linha. Essa linha pode ser totalmente virtual, ou essa linha pode partir de elementos existentes. Pode ser o centro de uma parede, pode ser o eixo de um pilar. Basta que vocês criem uma linha virtual ou existente no projeto. E vocês cortam aquele elemento, dividem aquele elemento em 2 partes. Tá dando sono? Tá, né? Depois do almoço não tem como. Mas vamos lá. Então a gente começou a criar
nossas paredes, nossos ambientes aqui. Essa parede aqui de trás, ela é uma parede, aqui é a cozinha, tá, gente? Ela vai receber muita tubulação e tudo. A gente poderia criar uma parede tipo shaft aí, com uma estrutura em alumínio, drywall, uma coisa assim. Então, o que a gente vai fazer nessa parede? Vamos alterar o tipo de parede. Eu vou transformar essa parede numa parede composta, feita por drywall, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Essa parede aqui vai ser alterada. Eu seleciono essa parede, clico na caixa de diálogo de definições dela, modifico ela de básica para composta e vou escolher a composição chamada drywall. Pronto. Vocês percebam que aqui, olha o que aconteceu. O meu tijolo tem mais importância do que o meu drywall. Isso tudo a gente pode configurar depois para funcionar diferente. Mas a princípio, o tijolo continua e o drywall para, porque o nível de importância dele está funcionando dessa forma. E aqui ele para e o tijolo continua, tá? Vamos ver como é que está ficando isso no 3D. Então, ó, da forma que está agora, a gente tem aqui o tijolo sempre dominando e o drywall parando. Embora o acabamento esteja contínuo, a gente consegue perceber que os elementos aqui estão... Bom, a gente escolheu aqui uma parede de drywall para trabalhar essa parede tipo shaft que a gente quer criar aqui, né? Mas essa parede dessa espessura aqui não me atende. Não cabe nada ali dentro. Não adianta nada botar um drywall ali com aquela espessura. Então, eu queria ter a possibilidade de modificar essa composição de drywall para que ela me atendesse melhor. Primeiro que o drywall simples ali, para funcionar numa parede de shaft de cozinha, não pode ser um drywall com uma placa, nem a placa branca que está aí, né? Tem que ser um drywall duplo, com placa impermeável e tal. Então a gente pode entrar nesse nível de detalhe desde já, não é nada super complexo. E inclusive a gente vai entrar nesse detalhe agora. O que a gente vai fazer? Selecionando essa parede, a gente vai aumentar essa área da estrutura interna dela, o vazio interno dela, para a medida que a gente precisa. E vamos acrescentar 2 placas de drywall impermeável, que é aquele drywall verdinho, né? Que ele aguenta a água. Então, eu vou introduzir vocês a ideia da parede composta, como é que ela é criada. E a gente vai conseguir fazer a edição dessa composição que a gente tem selecionado aqui em planta, de uma forma bem objetiva. Estão prontos para isso? Então, tá bom. Bom, eu tenho essa parede de drywall aqui, eu seleciono ela. Com o botão direito, eu posso solicitar a opção de editar composição selecionada. Ele abre para mim o quadro de composições, com todas as composições que eu tenho dentro do meu projeto. A composição de drywall já vem pré-determinada aqui. Por quê? Porque eu tenho esse drywall selecionado e eu pedi para editar essa composição de drywall. Que tipo de informação existe aqui dentro? Eu tenho todas as camadas da minha parede composta. Eu tenho informações sobre a linha dessa parede, tipo de caneta, né? Tipo de linha, cor dessa parede. Eu tenho o tipo, e aí o tipo é extremamente importante que a gente defina aqui. O que é o tipo? Eu preciso dizer se essa camada é núcleo, se é acabamento ou se é outros. Porque é dessa forma que quando eu pedir lá para visualizar a estrutura parcial do meu modelo só núcleo, desligar os acabamentos, é isso aqui que comanda. Então o meu núcleo tem que estar
com o tipo núcleo. Meu acabamento tem que estar categorizado como acabamento. Aqui tem que estar tudo correndo nos conformes. Tem que estar tudo certinho. Tá bom? Então essa é a composição que a gente tem hoje. Um drywall com volume de ar e outra placa de drywall. Quais são as alterações que a gente veio fazer aqui dentro? A primeira coisa que chama a atenção e que a gente precisa mudar é esse espaçamento aqui dentro, porque isso não me adianta muito para fazer minhas tubulações todas. Digamos que eu precise lá de 12 centímetros. Então eu vou preencher aqui na camada chamada volume de ar. Eu vou crescer ela para 12 centímetros. Se vocês observarem aqui embaixo, tem um total, uma medida total, que é a dimensão da espessura dessa parede composta. Ele vai somando aqui todas essas camadas. Qual é a outra alteração que a gente precisa fazer? Adicionar mais 2 camadas, que são drywall impermeável. Eu entrei nessa janela por aqui, olha. Selecionei a minha parede, botão direito, editar composição selecionada. Ele vai direto nela e abre. E aí você pode editar o que você precisar aqui dentro. Então nós editamos a espessura do volume de ar. E agora eu preciso adicionar novas camadas. Eu vou adicionar uma camada acima do drywall. Vou clicar aqui em inserir camada, ó. Cliquei lá. Essa camada nova que eu inseri, eu vou alterar o material de construção dela. Vou passar ela para drywall impermeável, ó. Drywall impermeável. E aqui embaixo eu gostaria de adicionar também uma camada. Clico aqui para facilitar e mando inserir uma camada. Ele duplica e eu altero a camada aqui, mais externa, para drywall impermeável. Então a gente fez a alteração. Vou clicar OK. E aí aqui eu já fiquei com a minha camada, com a minha parede composta, funcionando aqui como deveria. Né? Ela está parando, tem as minhas camadas. Está tudo funcionando legal. Aqui, o que eu posso fazer para essa parede passar para frente? Eu posso puxá-la um pouquinho para cima, as 2 camadas, e ela vai arrematar ali certinho. Existem outras formas, mais profissionais talvez, mas agora a gente vai adotar essa solução aí que ela é mais prática. Tá bom?